Então, como sempre, tentando ser breve, tentando ser justo, tentando ser prático, tentando ser inteligente. Então, apenas a minha intenção aqui é apenas fazer uma observação a respeito de algo que é muito fácil de constatar hoje em dia. E neste caso, é fácil demais até. Assim, a intuição é clara, né, que são esses movimentos juvenis da atualidade, sobretudo os movimentos mais à esquerda. Aqueles que estão promovendo, né, vamos dizer, ideais comunistas, esquerdistas, socialistas, né, enfim, quaisquer nomes que se possa dar para o movimento de esquerda, né, ou ideais petistas, LGBTistas, psolistas e outros que o valham, né, neste mesmo grau, né, dentro de toda essa ilusão, dentro de toda essa empulhação, né, que, vamos dizer assim, que se projeta nas ruas por meio de agrupamentos de jovens. Às vezes você vê alguns veteranos, né, da ala esquerda ali no meio, mas a energia toda ali está dentro dos grupos de jovens. Mas a questão é a seguinte: dado que com a vitória do deputado Jair Bolsonaro à presidência da República nas últimas eleições aí de 2018, o que acontece? Vários desses movimentos já declararam que, esses movimentos juvenis e algumas autoridades, né, algumas autoridades políticas que ainda estão ocupando cargos, né, na Câmara ou no Senado e que são também de esquerda, já declararam que vão, né, vamos dizer assim, vão infernizar a vida do futuro presidente, o que vai, Jair Bolsonaro, que vai tomar posse a partir do dia 1º de janeiro de 2019. Então você vê qual que é a função de todos esses grupos de jovens? Onde eles querem chegar com tudo isso aí? Porque você vê assim, sobretudo nas manifestações juvenis de esquerda, né, o que prevalece é assim, a expressão de vulgaridades. Né? Você tem lá entre grupos de LGBTistas, né, ou feministas, e inclusive os abortistas, podemos incluir aí nesse trio, nesta trindade aí. Em geral, se junta lá um bando de mulheres, de garotas, que supostamente, vamos dizer assim, se opondo em forma de protesto contra o machismo, contra os fetos, né, contra a supremacia dos machos, né, enfim, contra qualquer coisa que não só lembre um suposto machismo, mas que lembre Jair Bolsonaro. Qual é a expressão inteligente que elas conseguem, vamos dizer assim, concretizar nesses atos? Elas mostram os seus seios, né? Elas muitas vezes vão nuas, né? Elas se auto-intitulam vadias, aborteiras, né? Sei lá, vacas, né? Ou sei lá, a emancipação das vadias, sabe, sei lá, que mais. Então elas ficam muitas vezes fazendo gestos indecentes nas ruas, né? Empinando o rabo, ou mais ou menos, vamos dizer assim, revivendo aquela coreografia da boquinha da garrafa, enfim, uma série de indecências que nenhum ser humano com dois neurônios consegue ver inteligência nesses atos. Eu não sei se tem aquele tal dos macaquinhos, onde você tem um grupo de pessoas que fica girando em círculo e um fica metendo o dedo no rabo do outro. Aquilo também já foi utilizado em forma de protestos. Né? Você tem agora a questão das mãos dadas, enfim. Né? Mesmo aquelas manifestações que parecem um pouco mais inteligentes, elas acabam se vulgarizando também. Por quê? Porque tudo acaba terminando em baderna. Né? Muitos desses grupos, percebendo que não vão conseguir o que querem, porque não só porque tem pouca capacidade de diálogo e pouca capacidade de aceitar certas realidades, né, começam a perder, né,
não só por isso, mas pelo próprio radicalismo a que eles estão condicionados, dado que muitos deles, a grande maioria foi doutrinada, né, dentro da ortodoxia marxista, o que acontece? Eles começam a provocar problemas, né, assim, sociais, assim, distúrbios urbanos, que terminam com prisões, com repressão da força policial, e tudo isso vai só, o que na mentalidade deles, vai engrossando o caldo daquela injustiça de que eles estão sendo vítimas. Né? Então, quer dizer, tudo isso só vai alimentando mais o desejo deles e vão pegar aqui, de certa forma, o prazer deles. Porque, para mim, esses grupos juvenis de esquerda fazendo protesto são um bando de masoquistas. É isso que eles gostam. Né? É gente a favor do coito anal, é gente a favor de utilizar a maconha ou outros tipos de droga, né? É gente querendo transar com todo mundo, é a favor de tudo, tudo é tudo, nada é nada. Então, quer dizer, eles estão, parece que eles estão assim se entregando, né? Como cobaias de um processo revolucionário, assim, são, sabe aquela coisa como aqueles testes que se faziam sobre desencadeamento de reações em massa que começa a virar uma balbúrdia, tal como era, parece, os testes com bomba atômica. Então vira aquela explosão, aquela coisa caótica. Parece que é isso. São grupos e mais grupos de jovens, né? Pessoas, né, que podiam estar aí preocupadas com a sua formação intelectual, com a sua formação profissional, com amadurecer, né? Pessoas bonitas, pessoas que têm toda a capacidade de se tornar inteligentes, estão se entregando a toda essa estupidez, toda essa situação caótica. Isso não leva a lugar nenhum. Muitos, assim, a maioria, estão sendo vexados, estão passando vergonha. Na medida que passa, os protestos juvenis da ala esquerda não estão melhorando, não estão subindo de nível intelectual, eles estão cada vez piorando. Estão, na medida em que se radicalizam, se tornam mais vulgares, mais agressivos, mais estúpidos e não chegam a lugar nenhum. Terminam sendo reprimidos, sendo presos, e isso, assim, na mentalidade deles, né, naquela mentalidadezinha, naqueles, vamos dizer assim, naquela imaturidade, naquela estupidez, eles ainda muitos começam sinceramente a se sentir mais, cada vez mais injustiçados. E daí a única coisa que parece muito bem articulada em todos esses movimentos é o vitimismo. Aí vem aquela coisa, aquele teatro todo, né? E eles vão, de fato, eu não digo que eles vão prejudicar o governo Bolsonaro, mas eles vão incomodar. Eles vão incomodar, sabe como? Com, como grandes, né? Vamos dizer assim, grandes porções de esterco no caminho, fumegando, sabe? A pessoa tá com a bicicleta no caminho, né? Tá lá numa ciclovia, sei lá, passou algum cavalo, né? Ou algum outro animal, né? Ou um agrupamento de gases e deixaram aquele rastro de esterco que a pessoa tem que ir driblando tudo aquilo ali, né? É mais ou menos assim que vai ser a relação do governo Jair Bolsonaro com esses grupos militantes de esquerda juvenis fazendo protestos. Eles só incomodam. Eles não vão se articular, eles não vão fazer uma oposição inteligente. Nunca. Mas eles vão só incomodar, sabe? Assim, que é tipo. É, eu não vou dizer aqui criancinha, porque as criancinhas, as crianças, quando são pequenas, elas podem incomodar os adultos, mas os adultos são responsáveis. A criança, né? Ela precisa ser cuidada, ela precisa de atenção e precisa de normas, claro. Né? Precisa de correções, de orientações. Mas a gente entende, entende que a criança vai incomodar, porque ela é criança, ela é pequena, ela ainda não tem uma noção do mundo, né? E ela não pediu para nascer, então ela tem que ter atenção. Mas agora ali estamos falando de jovens, pessoas que, pela lógica, deveriam estar se tornando cada vez mais sérias e mais inteligentes, mais adultas. Né? Não, mas estão se tornando, estão retrocedendo. Né? Eles estão baixando o nível e tornando-se grupos de seres caóticos, grupos de seres que não são capazes, né, de aprender algo sério na vida, mas que estão, vamos dizer assim, radicalmente engajados em incomodar a vida dos outros, né?
não só o governo, um determinado grupo de pessoas, mas incomodar a vida de todas as pessoas que apoiam esse governo e que votaram nele, né? Então, quer dizer, é coisa de retardado, né? Essas pessoas. Daí quando. E qual que é a solução para isso? Não tem solução. Eu não me entender, pelo menos eu não vejo solução. Como é que você vai conseguir, vamos dizer assim, não dá para dialogar, né? Não dá para fazer eles pelo menos não mudar de ideia, mas pelo menos eles considerarem, né, flexibilizarem um pouco seus pontos de vista, aqueles poucos pontos de vista que ele consegue manter. E a única maneira de detê-los, muitas vezes, é pela força policial, pela força da lei. E aí vem mais uma carrada de reações, né, e de vitimizações, que só piora ainda, né? E daí eles vão ficar a vida inteira ali querendo exibir a glória de terem sido aqueles, vamos dizer assim, daqui uns 20, 30 anos, né? Se muitos deles acordarem, né? Talvez eles consigam olhar para o passado, esses vídeos fiquem todos registrados aí para a posteridade, esses flagrantes em vídeo, e eles consigam olhar para si mesmos e dizer, meu Deus, como a gente era estúpido, como nós éramos ridículos. Mas aqueles que se orgulharem pelo resto da vida, o que eles vão dizer? Aquelas moças mostrando os peitos, né? E fazendo gestos obscenos, o que elas vão mostrar para a posteridade, para as pessoas, para as gerações futuras? Ou para os seus filhos, é isso, olha só, olha como a mamãe era uma, 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 uma pessoa cheia de dignidade e lutou pela, pelas verdadeiras causas nesse país. Né? A sua mãe mostrava os peitos, a sua mãe agachava na rua e fazia gestos obscenos, a sua mãe cagava em cima da, da foto de candidatos à presidência é, contra os quais ela combatia, fazia um combate, né, muito digno, né, e profundamente inteligente. Né. Pense nisso. Todas essas situações estúpidas a que esses militantes de esquerda, jovens militantes de esquerda, se expõem, se sujeitam, todas essas situações estão gravadas, estão, né, uma grande parte delas está toda registrada em vídeo. E elas vão ficar para a posteridade. Como é que essas pessoas, né, mais tarde, eu disse daqui uns 20, 30 anos, como é que elas vão lidar com isso aí, né? Como é que elas vão conseguir, né, já não, né, lá com seus 50, 60 anos, como é que elas vão conseguir dizer que lutaram realmente por algo digno nesse país, se sujeitando a esse tipo de situação, a esse tipo de manifestação? Né? E olha, todos eles adoram bancar os poetas, né? Os grandes entusiastas, né? Eles são a favor de tudo que é revolucionário e que representa um conhecimento, né? Contra a coisa quadrada e retrógrada. Bom, então tá. Para vocês, eu gostaria de ler apenas um trechinho de um grande clássico da literatura, inclusive um autor que não era revolucionário, em inglês, né? Um grande poeta que, né, não era revolucionário, mas era um cara bastante radical e que sabia fazer, que também fez, vamos dizer assim, participou de diversas manifestações e urgias na sua juventude, mas que depois foi capaz de voltar atrás e contar essa história, né? E fazer, vamos dizer assim, toda uma autocrítica, né? Por meio de um personagem, avaliando toda a sua situação de vida. Aqui me refiro ao autor Lord Byron e ao livro A Peregrinação de Childe Harold. Aqui a tradução está em espanhol, então eu vou ler assim. Vou ler em espanhol, né? La imaginación te ha formado como ha poblado los cielos con sus propios deseos y fantasías. Y el pensamiento ha modelado las cosas con la estructura ideal, que todavía persigue el alma insatisfecha, aunque se halle marchita, fatigada y retorcida como un tronco de viejo árbol. É. Então aqui, mais ou menos, a imaginação tem a formado e você há povoado os céus com todos os seus desejos e suas fantasias. E o pensamento
vamos dizer assim, o teu pensamento modelou todas as coisas em uma estrutura ideal, né? E que, né, entretanto, permanece, né, ainda mantém a sua alma insatisfeita, mesmo que esteja fatigada e até retorcida com o tronco de uma velha árvore. La mente está enferma de sua própria beleza e se enfebrece em falsas criações. Onde estão as formas que a alma de um escultor ha sabido captar? Onde estão os encantos e virtudes que concebimos em la mocidade e buscamos sendo hombres? Pense nessa frase. Onde estão os encantos e virtudes que concebemos na juventude e buscamos sendo homens? É isso que vocês perderam, né? O verdadeiro encanto, as virtudes, né? O, a prudência, tudo isso que deve acompanhar nossos atos, isso está ausente desses movimentos juvenis de esquerda, né? E é isso que sempre vai manter uma parcela da população, sobretudo da população jovem do Brasil, sempre atrasada diante das demais conquistas que todos nós, né, devemos sempre estar buscando na nossa vida, sobretudo a maturidade, né, e sobretudo a inteligência, para sermos capazes de decidir melhor, ou seja, de nos tornarmos quem realmente somos. Era isso.